Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa blusa feita com fio cordonê. O detalhe todo especial das pérolas deixa a peça ainda mais bonita e mais sofisticada. E é uma peça super fácil, que fica muito leve, bem pro verão mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou deixar aqui também a tabela de tamanhos. Assim você pode fazer no tamanho desejado. Agora, vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Para fazer a blusa, eu vou usar 2 novelos do fio cordonê. Eu escolhi esse tom de dourado, agulha para crochê 1,75 e pérolas número 10. 2 novelos do fio cordonê no total. Inicio a blusa fazendo um cordão com 180 correntinhas. Depois que eu fiz as 180 correntes, eu vou fechar, deixo o cordão bem retinho aqui para ele não ficar torcido. E vou unir a última que eu fiz com a primeira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Depois que eu faço esse ponto baixíssimo, eu já posso começar a trabalhar a base, a parte aqui de cima da blusa no decote. Eu levanto uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até percorrer toda a carreira. Um ponto baixo para cada correntinha de base. Já finalizei a carreira, cheguei ao final, faço um ponto baixíssimo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa carreira, eu vou fazer a colocação das pérolas. A primeira coisa que eu faço é pegar uma pérola e passar aqui por dentro da agulha. Agora, eu vou pular uma correntinha de base, venho na próxima e vou fazer o ponto alto. Laçadinha na agulha, passo pelo ponto e vou trabalhar o meu ponto alto. Esqueci que eu tenho a pérola. Só que para terminar o ponto, ó, fica uma laçadinha de cada lado e eu não consigo finalizar esse ponto alto. Então, o que eu faço? Seguro a pérola e passo o fio aqui por dentro. Depois que eu passei o fio, aí sim eu consigo finalizar esse ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo uma corrente de base. A primeira coisa que eu faço para fazer o ponto, agora, ó, eu vou fazer um ponto, fiz as 2 correntinhas, pulo e faço um ponto alto. Pulei uma corrente, faço um ponto alto sem pérola. Por que que eu não vou colocar pérola em todos os pontos? Senão elas ficam muito próximas e acaba não ficando tão bonito, porque elas ficam bem juntinhas. 2 correntinhas novamente, agora sim, pulo uma corrente de base. A primeira coisa que eu faço, passo a pérola na agulha, pulo uma correntinha, pulo um ponto, né? Venho no próximo e vou fazer o meu ponto alto. Faço metade do ponto, para terminar o ponto, eu busco o fio por dentro da pérola e aí sim eu consigo finalizar o meu ponto alto. Depois que eu finalizo o meu ponto alto, eu vou fazer as 2 correntinhas. Prontinho, finalizei. As 2 correntinhas, pular um ponto de base e fazer um ponto alto, para que as pérolas não fiquem tão próximas. Faço novamente 2 correntinhas, pego a minha pérola, passo por dentro da agulha, pulo um ponto de base e no próximo vou colocar mais uma pérola. Então, venho fazer o ponto alto, cheguei ali na metade do ponto, fica uma laçada de cada lado
Eu vou passar o fio por dentro da pérola para conseguir terminar o ponto. Terminei o ponto, lá vou eu para um ponto alto. Então, 2 correntinhas, pulo um ponto e vou trabalhar um ponto alto sem pérola. 2 correntinhas e agora novamente faço a colocação da pérola. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, um ponto alto e um ponto alto com pérola. Um ponto alto com pérola, sempre 2 correntinhas de separação. Quando eu finalizar essa volta inteira, essa carreira toda, eu volto para dar continuidade. Já contornei toda a carreira. Chegando aqui no final, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu faço mais 2 pontos baixíssimos, para ficar no ponto bem aqui em cima da pérola. Porque daqui eu vou levantar as 5 correntinhas, porque assim eu alterno onde eu tinha pérola. Agora vai ficar o ponto, e onde eu tinha o ponto, agora vou colocar a pérola. Então, o mesmo processo de colocação da pérola, passo a pérola na agulha, venho sobre o ponto alto e faço o ponto alto com a aplicação da pérola. 2 correntinhas de separação, onde eu tenho o ponto alto, a pérola, aliás, agora na base, eu vou fazer o ponto alto. E onde eu tenho o ponto alto, eu aplico a pérola. Alternando em volta de toda a carreira, 2 correntinhas de separação, como eu já fiz na primeira carreira. Depois que eu terminar essa carreira, volto dando continuidade. Já finalizei a carreira e agora, quando eu fiz aqui o fechamento, eu subo 3 correntinhas e vou começar a trabalhar os pontos leque. Fiz ali 3 correntinhas, faço mais um ponto alto. 2 correntes e 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base, formando o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu pulo o ponto que eu tenho a pérola, venho lá no próximo ponto e faço o próximo leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo o ponto que tem a pérola, venho lá sobre o ponto alto de base, faço o próximo leque. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Finalizei a carreira dos leques e agora trabalho mais 3 carreiras fazendo leque sobre leque, a mesma quantidade de pontos. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E já venho sobre o próximo leque e trabalho novamente leque sobre leque. Ficaremos no total com 4 carreiras de leque. Essa primeira que eu fiz e as outras 3. 4 carreiras no total, onde volto para dar continuidade. Já completei as 4 carreiras e agora dou continuidade, onde trabalho 3 carreiras, fazendo leque sobre leque. A diferença é que eu coloco uma correntinha entre um leque e outro, por 3 carreiras. Já finalizei as 3 carreiras, onde eu tenho uma correntinha entre os leques. Na próxima carreira, eu faço o seguinte: leque sobre leque, uma correntinha, um ponto alto no espaço
da corrente, mais uma correntinha e leque sobre leque. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Agora, teremos 3 carreiras, em cada uma delas eu mudo o ponto, acrescento um detalhe a mais. Então, nessa, uma correntinha, um ponto alto entre os leques, uma correntinha, leque sobre leque novamente. Finalizei a carreira com os pontos altos entre os leques, já fiz o primeiro leque, faço agora uma correntinha e eu vou trabalhar um ponto alto em relevo. Passo a agulha sobre o ponto alto de base e faço o meu ponto alto em relevo. Uma correntinha, leque sobre leque, mantendo a mesma quantidade de pontos, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois disso, eu faço uma correntinha e novamente o ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e trabalho o ponto alto em relevo. Dessa forma, por toda a carreira. Finalizei a carreira, leque e o ponto em relevo. Agora, eu vou continuar com essa mesma sequência de pontos até completar 18 carreiras de leque. Então, sempre trabalhando o leque com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, uma correntinha, relevo sobre relevo, uma correntinha, leque novamente. Dessa forma, até completar as 18 carreiras de leque, contando aqui da primeira carreira até completar as 18 para terminar essa parte da pala e já fazer a divisão da cava. Já finalizei as 18 carreiras da pala, agora vamos para a carreira de divisão, onde eu vou deixar as cavas separadas. Bem, vamos para a carreira da divisão. Aqui eu já trabalhei 14 leques, então, comecei a carreira com leque, finalizei com leque, 14 leques, parte da frente. Vou deixar 13 leques para a parte de trás e 9 leques para cada cava. Quando eu terminei os 14 leques, eu tenho os leques separados por pontos altos em relevo. Terminei os 14 leques, eu fiz 11 correntinhas. O ponto em relevo, ele vai ficar aqui na parte da cava. Fiz as 11 correntinhas, eu conto 9 leques, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixo esses 9, aqui eu tenho ponto em relevo também, e aqui no 10º leque eu vou continuar a carreira trabalhando leque sobre leque e fazendo um ponto em relevo entre eles até completar os 13 leques, que vão formar a parte de trás. Aqui eu já tenho a divisão da primeira cava. Depois da ligação, deixando a cava separada desse lado, eu trabalhei os 13 leques, fiz as 11 correntinhas e aqui eu tenho os 9 leques da outra cava. Eu vou fechar aqui sobre o primeiro leque com um ponto baixíssimo e agora eu sigo leque sobre leque até chegar na abertura lá do outro lado, onde eu tenho as correntinhas de ligação. Eu volto quando eu chegar lá nessa parte para fazer a passagem e depois dizer como vamos dar continuidade nas próximas carreiras. Cheguei aqui embaixo da cava, no espaço que eu tenho as correntinhas. Então, aqui depois do leque, uma corrente,
pulo uma, na segunda eu faço um ponto alto, que depois na próxima carreira eu faço o ponto em relevo, igual eu já fiz nas carreiras anteriores. Faço uma correntinha aqui na parte central. Eu faço o meu leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, uma correntinha, e aqui eu deixo ali no final uma corrente e faço o ponto alto, que também vai se transformar num ponto em relevo. E agora eu sigo fazendo leque sobre leque, relevo sobre relevo. E como eu vou dar continuidade? Gente, olha o caimento, é muito legal mesmo, fica muito bom. Muito fresquinho, sabe? Vocês só vão ver realmente quando vocês tiverem crochetando com o cordonê. Então, olha lá, aqui eu já tenho, então, a separação. Aqui a minha cava, do outro lado aqui também a minha cava. E agora eu vou continuar as carreiras seguindo esse mesmo ponto até ficar abaixo do busto. Quando eu passar do busto, aqui vai dar mais ou menos uns 5 dedos aqui para baixo da cava. Mais ou menos, dependendo se a pessoa tem mais busto ou não. Mas você vai trabalhar até abaixo do busto. Eu vou adiantar o meu aqui, já volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz. Depois disso, eu vou mudar o desenho do ponto. Então, agora adianto e depois volto para essa parte. Percorri com as carreiras abaixo aqui da divisão da cava, eu fiz 8 carreiras, cerca de 5 dedos. Então, agora é só você trabalhar aqui como eu fiz depois da divisão, seguindo a mesma sequência de pontos até ficar abaixo do busto. O meu aqui já atingiu o tamanho com essas 8 carreiras, então agora eu vou mudar o desenho do ponto. Como eu disse, agora eu vou mudar a sequência do desenho do ponto. Então, eu faço o seguinte, eu já estou aqui com um ponto baixíssimo no centro do primeiro leque. Eu faço 6 correntinhas, 3 para o ponto e 3 para a vira, porque agora eu vou voltar aqui nesse leque e vou fazer um ponto alto, ou seja, ficando com um ponto V. Depois disso, eu faço uma corrente, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto em relevo, agora eu já não trabalho mais em relevo, faço uma correntinha e vamos novamente para o V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto em relevo, uma correntinha, em cima de cada leque, eu faço o V. Um ponto, 3 correntes e um ponto. Em cima do ponto em relevo, sempre trabalhando uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até dar a volta em toda a carreira. Carreira finalizada, agora eu vou para a segunda carreira desse ponto, que tem uma sequência de 2 carreiras, alternando a cada 2 carreiras também, alternando a posição dos pontos. Então, aqui nessa segunda carreira, das 2 que eu tenho que manter o ponto, eu subo 3 correntinhas, já conto como um ponto, e aqui dentro do V, eu vou trabalhar até completar 7 pontos altos, já contando as correntinhas como um ponto. 6, 7. Depois que eu trabalhei os 7 pontos, eu faço uma correntinha e vou trabalhar novamente os 7 pontos dentro do outro V.
E dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Em cada um dos Vs, eu faço 7 pontos altos. Cheguei ao final da carreira, aqui eu tenho 7 pontos. Então, eu vou trabalhar em baixíssimos até ficar em cima do quarto ponto, que é o ponto central. Aqui eu vou subir 3 correntinhas para o ponto alto, porque eu vou repetir o mesmo processo, a mesma contagem da primeira carreira da sequência. Um ponto alto e um V. Só que agora o ponto alto ele sai aqui bem no centro do bloquinho dos 7 pontos. 3 correntinhas para o ponto, uma para vira. E entre um bloco e outro, eu faço o V. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Uma corrente e faço um ponto alto no quarto ponto. 1, 2, 3, 4. O quarto ponto é o ponto central. Uma correntinha no espaço entre um bloco e outro, eu vou fazer o V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Uma correntinha, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto alto. Uma correntinha e o V entre um bloco e outro. Dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Continuei trabalhando o ponto fantasia, eu fiz 13 carreiras no total. Aqui, você vai trabalhar quantas carreiras você queira. Eu não quero a minha blusa muito comprida, mais ou menos na cintura, um pouquinho mais que isso. Então, eu já vou parar por aqui. Caso você queira ela mais compridinha, é só continuar trabalhando o mesmo ponto e depois fazer o acabamento que eu vou fazer a seguir. Finalizei nas carreiras onde eu tenho os blocos com 7 pontos. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou andar até ficar em cima do quarto ponto, que é o ponto central. E quando eu ficar aqui bem no ponto central, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou voltar nesse mesmo ponto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas e fechar com baixíssimo, formando um ponto picô. Volto no mesmo, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto picô. E dessa forma, até completar 6 pontos altos com picô, para formar o biquinho. Depois que eu completei os 6 pontos, eu faço um ponto alto sem picô. Então, lá no início, eu fiz as 3 correntinhas, que correspondem a um ponto. Fiz 6 pontos altos com picô e no final, um ponto alto sem picô, 8 pontos no total. Faço 2 correntinhas, entre um bloquinho e outro, eu vou prender um ponto baixo. 2 correntinhas, conto 1, 2, 3, 4 pontos. No quarto ponto, que é o ponto central, começo tudo novamente, um ponto alto, trabalho 6 pontos altos com picô e depois mais um ponto alto finalizando esse biquinho. 2 correntinhas, prendo um baixo entre um bloco e outro e 2 correntinhas, começo novamente o biquinho, até dar a volta em toda a carreira. Depois que eu finalizar essa parte, eu vou começar a trabalhar as mangas. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, vou deixar aqui na espera para arrematar tudo no final. Olha só como ficou super delicado esse acabamento
na barra da blusa. Agora, eu vou começar a trabalhar as mangas. Para iniciar a confecção da manga, eu vou vir aqui sobre o primeiro leque e vou trabalhar toda a volta até chegar lá no último leque antes dessa parte da cava, ó. Então, se eu olho aqui, esse é o leque de divisão, esse é o primeiro leque que eu tenho aqui da manga e eu trabalho seguindo os pontos até chegar no último lá. Porque essa parte aqui embaixo eu volto para fazer a passagem. Ali teremos o ajuste e depois a continuidade já indo para a segunda carreira. Então, faço leque sobre leque, uma correntinha, ponto alto em relevo sobre relevo, uma correntinha, leque sobre leque novamente. Já dei a volta em toda a carreira. Aqui eu tenho, antes do leque de divisão, o ponto em relevo. No leque de divisão, eu faço leque sobre leque. Uma correntinha. Depois disso, eu vou olhar aqui, já estou na parte de baixo da cava. Então, eu já venho aqui no ponto em relevo. Leque sobre leque, eu posso pegar aqui dentro da abertura. Uma correntinha, relevo sobre relevo. E aqui eu venho no leque de divisão. Olha lá o ponto em relevo do outro lado, eu vou pegar direto aqui no leque de divisão. E vou fazer leque sobre leque. Fiz leque sobre leque, uma correntinha, relevo sobre relevo, e já cheguei ao final da carreira. Olha só aqui o primeiro leque. Fecho com baixíssimo, e agora faremos duas carreiras de repetição, leque sobre leque, relevo sobre relevo. Aqui nessa parte de baixo, ó, é como se eu ficasse com 3 leques. Um no leque de divisão, um bem no centro da cava e o outro no leque de divisão do outro lado. Agora, eu já tenho a carreira completa e, como eu disse, eu faço mais 2 carreiras, seguindo o mesmo que eu já fiz nessa primeira. Trabalho leque sobre leque, relevo sobre relevo. Já finalizei as 3 carreiras. Agora, eu vou mudar o desenho do ponto e fazer uma repetição, copiando as 3 últimas carreiras que eu fiz aqui na barra da blusa. Vou fazer uma carreira fazendo V e o ponto alto, V, ponto alto, uma carreira com o bloco de 7 pontos, correntinha, 7 pontos, correntinha, e depois o biquinho de acabamento. Com essas 3 carreiras, eu finalizo a manga. Caso você queira a manga mais comprida, é só fazer mais carreiras do leque e ponto em relevo. Por exemplo, aqui eu poderia fazer, ao invés de 3, 5 carreiras, 6, 7, quantas eu queira. E o acabamento, essas 3 carreiras, como eu mostrei aqui que já fizemos na barra. Então, você só vai fazer uma cópia. Uma carreira vazadinha, aqui onde eu tenho V e ponto alto, V e ponto alto. Outra do bloco com 7 pontos. E a última, o biquinho de acabamento. Depois da manga finalizada, vou trabalhar a parte de cima,
fazendo o acabamento no decote. Então, eu vou vir assim, em cima do ponto, eu faço, ó, bem em cima do ponto, trabalho aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Em cima do próximo ponto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 2, 3 e 4. E vou fechar no formato de ponto pipoca. Então, venho no primeiro ponto, busco a laçada e fecho com um baixíssimo. Faço uma correntinha em cima do próximo ponto alto, sempre me guiando pelos pontos altos de base, faço um ponto alto, uma correntinha. Trabalho um ponto pipoca com 4 pontos altos. Viro, baixíssimo, uma correntinha, um ponto alto sobre o próximo ponto. Isso por toda a carreira. Já cheguei aqui ao final da carreira, que eu fiz uma adaptação, porque senão eu ficaria ponto alto com ponto alto. Como eu tenho 90 pontos aqui na primeira carreira, então eu fiz um ponto, vim com a pipoquinha no meio, entre um ponto e outro, e aí, sim, eu fiz a pipoquinha aqui bem no final. Fiquei certinho, com pipoca, ponto alto, pipoca, ponto alto. Depois que eu terminei, agora eu vou fazer uma correntinha e trabalho 2 pontos baixos em cada espaço, pulando o ponto alto, pulando a pipoquinha. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. E depois que eu terminar a carreira, eu faço mais uma carreira em ponto baixo. Finalizo essa carreira com baixíssimo, fazendo 2 pontos em cada espaço, pulando a pipoca e pulando o ponto alto. E depois, a próxima carreira, eu trabalho ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, eu vou mostrar como eu arremato o fio. Então, aqui onde eu finalizei, eu venho, puxo esse fio aqui no próximo ponto pro lado avesso, e aqui no lado avesso, eu venho trazendo o fio por dentro dos pontos. Trago aqui mais para baixo, sempre passando por uma laçadinha próxima, mas que esteja mais fácil de passar o gancho da agulha. Faço uma nova laçada, passo o fio por dentro. E eu vou fazer isso algumas vezes. Vem trazendo o fio. Depois que eu já passei várias vezes, eu corto o fio para deixar arrematado por completo. Mas antes de cortar, eu venho com um pinguinho de cola de silicone líquida, bem pouquinho, ó, com o fio tracionado. Aí, o que acontece? Quando eu solto, a cola penetra por dentro da trama dos pontos. E aí, sim, eu já posso cortar o fio, arrematando por completo. Depois, é só repetir o mesmo nas outras pontinhas e já teremos a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, blusa já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!